Olá pessoal, hoje nós vamos falar do conflito aparente de normas, ok? Como o próprio nome diz, é um conflito aparente de normas. Falamos de interpretação. Essa é uma técnica jurídica utilizada pelo intérprete da lei diante de duas ou mais normas aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Então, o homicídio e o infanticídio, né? Teoricamente, nós temos um homicídio ali, correto? Então, nós vamos verificar como que o intérprete faz para resolver esse conflito, né? Como que faz para solucionar este conflito. Muito bem. Os elementos para a ocorrência do conflito são, primeiro, unidade de fato. Depois, pluralidade de normas nas quais se enquadram o fato delituoso. Um homicídio ou infanticídio? Qual norma nós devemos usar? Né? Aplicação destas normas ao único fato e aplicação de apenas uma delas. Certo? A solução do conflito aparente de normas virá através dos princípios da especialidade, da subsidiariedade, da consunção e alternatividade. Vamos ver cada um deles. Primeiro, o princípio da especialidade. De acordo com o princípio da especialidade, a lei especial, ela derroga a lei geral. Lex specialis derogat general. Para que uma lei seja especial em relação a uma outra lei, é preciso que elas tutelem o mesmo bem jurídico e que, entre elas, exista uma relação de gênero e espécie. Desta forma, a lei especial possui todos os elementos da lei geral e mais os especializantes. A lei especial, ela prevalece sobre a geral, afastando-se assim o bis in idem, não sendo necessário analisar o fato concreto praticado, correto? Mas apenas comparando abstratamente as normas em aparente conflito, ok? Muito bem. O princípio da... um exemplo, né, do princípio da especialidade. É o crime de infanticídio, que é uma forma especial de homicídio. Princípio da subsidiariedade. A norma que prevê a ofensa maior do bem jurídico exclui a aplicação da norma que prevê uma ofensa menor a este mesmo bem jurídico, né? Esse é o princípio da subsidiariedade. A lei principal derroga a lei subsidiária. Pois bem, essa subsidiariedade ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita. Será expressa quando a lei declarar que ela só vai ser aplicada à norma se o fato não constituir um crime mais grave. Isso acontece no Código Penal. Será tácita quando o fato, né, previsto em uma norma menos grave funcionar como elemento constitutivo, qualificador, ou então uma causa de aumento de pena de outra norma mais grave. Pois bem, a norma mais ampla, que ofende de maneira mais grave o bem jurídico, deverá ser aplicada. E a norma subsidiária, ou seja, a qual passará a funcionar como um soldado de reserva. Correto? No princípio da especialidade, a gente analisa a norma de forma abstrata, né?
para aplicação do princípio da subsidiariedade, não. Nós temos que analisar o caso concreto. Crime de dano, por exemplo, não é? Ele é subsidiário em relação ao furto. Ambos tratam de ofensa ao patrimônio. E se o mesmo contexto fático, no caso concreto, o indivíduo ele destrói a porta de uma residência para furtar, responderá pelo crime de furto qualificado, ok? Bom, o princípio da consunção. Um fato mais amplo e grave absorve o menos amplo e grave, uma vez que este funciona como uma fase, né? Uma fase de preparação do mais grave, ou como um mero exaurimento, ok? O bem jurídico tutelado pela norma menos vasta, ele já é protegido pela mais extensa, né? A violação da norma subsequente, ela é simplesmente um desdobramento normal da violação da norma antecedente. Classificam-se os fatos absorvidos pela norma consuntiva em 3 grupos. Primeiro, crime progressivo, progressão criminosa e crime complexo. Vamos ver os 3. Crime progressivo ocorre quando a prática de um delito pressupõe necessariamente a prática de outro. Vamos dar um exemplo. Para matar alguém, necessariamente deve-se lesionar a vítima. Crime complexo. Ele vai resultar da fusão de 2 ou mais crimes autônomos. Pois bem, o fato complexo absorve os autônomos. Ocorre a consunção. Vamos dar um exemplo. O latrocínio, que é um crime que abarca dentro de seu tipo penal tanto um homicídio quanto um roubo. Ok? A progressão criminosa agora, que compreende 3 subespécies. A progressão criminosa aqui, propriamente dita, o antefato impunível e o pós-fato impunível. Pois bem, na progressão criminosa, propriamente dita, no mesmo contexto, o dolo, a vontade do agente, sofre modificações. Então, vamos imaginar uma pessoa que tenha inicialmente o dolo de lesionar a outra. Porém, né, em determinado momento da agressão, ele decide matar a vítima. No antefato impunível, o delito menos grave é uma fase normal de preparação ou execução de outro mais grave. Então, será necessário, você precisa violar o domicílio para furtar a residência. Nesse caso, o agente só vai responder pelo furto. No pós-fato impunível, um novo delito é cometido contra o mesmo bem jurídico, sendo um mero exaurimento. O que aconteceria no caso do agente vender o objeto furtado. E, finalmente, a alternatividade, que uma norma ela pode descrever de várias maneiras, descrever várias maneiras de você realizar uma figura típica. Então, o exemplo é o tráfico de drogas, por exemplo. No crime de tráfico de drogas, nós teremos vários verbos, onde, se o indivíduo realizar um ou mais, ele pratica apenas o crime de tráfico de drogas, são os crimes chamados de crimes de ação múltipla ou de conteúdo variável. Ok, pessoal? Conseguimos fazer um vídeo de 9 minutos e 39 segundos. Muito obrigado.